Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, ontem conhecemos a nossa primeira derrota na temporada. Tomara que seja a única, né? Mas a gente sabe que as coisas não são bem assim como a gente espera. O grande detalhe dessa história toda era como o técnico Gustavo Quinteiros reagiria na coletiva de imprensa após o jogo. Nós gostaríamos de entender as mexidas e as movimentações que o técnico pensou para a partida, como ele tinha visto o jogo, que era o mais importante, saber se ele tinha visto o mesmo jogo que nós vimos, né? As falhas, os detalhes, porque quem vê falhas vai corrigir. Agora, quem não vê, bom, aí pensa que tá tudo certo. Então, essa era a grande expectativa da coletiva do Gustavo Quinteiros. E eu acho que a grande maioria dos torcedores ficou satisfeito com o que ouviu, pelo menos na parte do treinador. Porque o Quinteiros, ele reconheceu que o time jogou mal. Ele reconheceu que o Grêmio não foi bem em campo. O Grêmio faltou eficiência em alguns momentos. Ele até citou alguns momentos específicos em que o Monsalve e o Arezzo tiveram boas oportunidades ali na frente. O Grêmio não foi bem na partida, mas ele diz que em certos momentos o jogo foi equilibrado. Ele diria até que o resultado foi enganoso. Na coletiva ele chegou a citar esta situação. Mas o grande ponto disso tudo era que o Grêmio estava com um time considerado reserva e que em nada essa derrota afeta na moral da equipe para o clássico Grenal. Afinal de contas, o foco desde o início da semana era no jogo contra o rival, agora no próximo sábado. Aliás, para esta partida, Quinteiros disse que o time já está definido. Ele não disse qual eram os jogadores e nem muito menos aos atletas ele informou quem jogaria. Mas ele fez questão de dizer apenas um jogador que será titular: Vieri. Ele confirmou o Vieri na titularidade, mas ele confirmou o Vieri deixando um alerta muito grande de que o Grêmio não tem jogador para posição. O Vieri é a única alternativa que ele tem nesse momento. Ele fez questão de pontuar que o jogador está improvisado, ele é zagueiro, ele não tem os cacoetes de um lateral, embora ele tenha começado lá no início da carreira como um lateral. O Vieri depois foi se descobrindo nas categorias de base que tinha um melhor posicionamento para zagueiro. Ele tinha qualidades melhores para zagueiro e não para lateral. E isso foi acontecendo depois ao longo do tempo. E agora ele está jogando improvisado, porque é assim que ele se criou praticamente no futebol do Grêmio. E ele fez questão de elogiar o Vieri, que o Vieri está indo bem, que o Vieri marcou bem, que o Vieri fechou o espaço, mas ele comete falhas justamente por não ser um jogador da posição. E isso preocupa bastante. Você vai me perguntar assim, Diogo, mas e o Pedrinho? Cadê o Pedro Gabriel, o guri da base e tal? O Quinteiros fez questão de dizer que o Pedro Gabriel ainda é um jogador muito jovem. Ele é um jogador que, no sistema defensivo, comete grandes falhas, pelo menos nos treinamentos. E por conta disso, ele não conta com o Pedro Gabriel, com o Pedrinho, neste momento. Ele fez questão de dizer que o titular do Grenal é o Vieri, justamente para deixar esse alerta gigante, não só para o torcedor, mas principalmente para a diretoria. O Grêmio precisa contratar. Nós estávamos muito bem, aliás, estamos muito bem, não vamos fazer terra arrasada. Nós fizemos boas partidas desde o início da temporada, mas nós não podemos nos enganar. A régua subiu um pouquinho e o Grêmio já teve dificuldades no sistema defensivo, que é a grande questão aqui que nós estamos colocando. Vamos avançar um pouquinho, porque eu quero falar com você sobre o Thiago Volpi. O Thiago Volpi ali na zona mista foi questionado sobre o gol que ele tomou, a pergunta do Eduardo Picão, né, o repórter lá do Alex Bagé. E ele não gostou da pergunta do Picão, né? Disse que que o repórter estava mal intencionado, que a pergunta era mal intencionada. Inclusive o próprio Volpi foi, no caso, defendido pelo Quinteiros na coletiva, disse que está recém chegando e tal, enfim, conhece pouco ainda do sistema de jogo, mas o ponto é que o Volpi falhou.
O segundo gol, para mim, claramente o Volpi falha. E não só para mim, como pelo que eu vi, a grande maioria dos torcedores. E a pergunta do Eduardo foi justamente nessa situação. Olha, os torcedores estão colocando em ti a culpa do segundo gol, estão vendo que tu falhou e tudo mais, e o Volpi não gostou. Aliás, desde o início, né, desde a apresentação dele aqui na Arena, quando a gente, no CT, aliás, perdão, quando a gente foi lá, viu, e toda aquela história a gente repercutiu aqui, ele já falou sobre as críticas e tudo mais. Ele não parece aceitar muito bem as críticas, mas para um cara que disse que daria o retorno ao torcedor, que faria de tudo para cair nas graças do torcedor, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Fato é que Gabriel Grando deverá seguir como titular e deverá estar no próximo Grenal já neste sábado, tá bom? Falando em clássico Grenal, o lado de lá já começa a repercutir o Grenal. E nesse Grenal nós temos um ponto muito especial, muito importante. Vai ser o primeiro Grenal do Roger na Arena vestindo a camisa do rival. O Roger ontem na coletiva, após o jogo do rival, foi questionado sobre a expectativa dele quanto como ele vai ser recebido na Arena pelo torcedor do Grêmio. Ele disse que o foco não é a forma como ele será recebido, e sim na motivação do time dele. Mas o Roger acredita que será bem recebido pelos torcedores do Tricolor neste próximo sábado. A expectativa de público para esse jogo é de 50 mil torcedores. Há uma grande expectativa, na real, né, de como o torcedor gremista vai reagir ao ver o Roger na casa mata do rival, vestindo a camisa do rival pela primeira vez na nossa arena. Eu tô curioso também. Embora a gente tenha visto muitos protestos, inclusive o vandalismo lá na placa do Roger, onde ele foi homenageado na arena, eu tô curioso para saber como é que o torcedor no macro vai reagir, né? Vai ser nas vaias, como é que vai ser toda vez que o Roger aparecer na beira do gramado. Eu quero entender melhor essa fase do torcedor agora, nesse amor e ódio com o Roger. Avançando um pouquinho, mas falando ainda sobre Clássico Grenal, esse Clássico Grenal também poderá marcar, né, ao que tudo indica, algo bem importante: a troca do patrocínio Master. Ontem o Grêmio anunciou o fim do contrato com a Esportes da Sorte, empresa que ficava aqui, ó, no peito da camisa do Tricolor. O Grêmio agradeceu pelo tempo de contrato e tudo mais, a parceria, e agora o caminho está aberto para a Alphabet, a empresa que será o novo patrocínio master do Tricolor. Eu lembro vocês que para o Grêmio poder fechar com a Alphabet tinha que encerrar o contrato com a Esportes da Sorte, porque as duas são casas de apostas, é o mesmo segmento, e por conta disso uma não queria ver a outra ali estampada na camisa. Então, por conta disso, o Grêmio encerra o contrato com a Esportes da Sorte. O Banrisul, que estava aqui, foi para as costas, e ontem a gente já pôde ver inclusive a camisa, né? O Banrisul ali em cima do nome dos nossos jogadores. E já neste sábado está sendo planejada uma grande ação de marketing em que Grêmio e Inter vão entrar em campo já com o seu novo patrocinador master, a Alphabet. Inclusive o rival ontem jogou com a camisa sem nenhum patrocinador master aqui na frente, né? Sem ter a estampada marca do Banrisul. O Grêmio já deu um crédito, botou o Banrisul aqui na frente, como sempre fazia, e já colocou o Banrisul aqui no seu novo lugar na camisa do Tricolor. Tá bom? Gente, quero avançar com vocês para falar sobre outra situação importante para a gente encerrar nosso vídeo. Se ainda não deixou o teu like, deixa, que é sempre muito importante. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Quero falar contigo sobre Rodrigo Eli, porque o Grêmio está encaminhando a renovação de contrato com o zagueiro. O Rodrigo Eli, ele tem vínculo com o Grêmio até dezembro de 2025 e ele recebeu uma consulta para voltar ao Almeria da Espanha. Só que o próprio Rodrigo Eli fez questão de agradecer o convite e que não está disposto a trocar de time neste momento. O desejo de repatriar o defensor foi confirmado publicamente hoje pela manhã pelo CEO do clube, que é o Mohamed El Assi. Ele deu uma entrevista para uma rádio lá na Espanha e disse o seguinte, vou abrir aspas aqui: dissemos que queríamos um zagueiro central e era um zagueiro específico, Rodrigo Eli. Queríamos contratá-lo desde o mercado do verão, que no caso é a metade do ano passado, tá? Porque o treinador foi muito claro comigo e disse que se pudéssemos contratá-lo, ok, fecha aspas. Ou seja, eles queriam um zagueiro e queriam que fosse o Rodrigo Eli. Se não fosse o Rodrigo Eli,
não queriam outro jogador, tamanho o que ele deixou por lá. Os caras gostam bastante do Rodrigo Eli por lá, mas o fato é que ele não está disposto a trocar de equipe neste momento. 31 anos, voltou para o Rio Grande do Sul, voltou para o Grêmio, né? O clube que ele sempre admirou e tudo mais, torcedor, enfim. Rodrigo Eli está por aqui e vai renovar o seu contrato muito em breve com o Grêmio, tá? Essa informação foi adiantada tempos atrás, inclusive pelo Diego Torres. Fazer crédito aqui ao Diegão, porque é um cara super bacana, trabalha pra caramba e é um grande amigo aí. Beleza? Pra gente encerrar e não menos importante, tá, gurizada? Uma situação do Christian Oliveira. Ponta que o Grêmio estava tentando contratar para vir aí junto com o Amuso, como muita gente tem colocado, mas a situação do Christian Oliveira, totalmente encerradas as conversas do Grêmio com o Los Angeles FC, tá? A informação foi confirmada agora há pouco pelo Edgardo La Sálvia, que é o empresário do atleta, que ele já vinha falando, né, publicamente, que o Grêmio tinha interesse no passe do jogador, só que o clube lá dos Estados Unidos pedia muita grana, o Grêmio já não estava tão disposto assim a colocar muito dinheiro nessa contratação, até tinha interesse no atleta, mas o Grêmio iria colocar mais ímpeto nessa negociação, vamos dizer assim, se o Amuso não tivesse vindo. Como o jogador já está em Porto Alegre, realizou exames e deve ser anunciado a qualquer momento, o Grêmio se retira da negociação pelo Christian Oliveira, tá bom? Para encerrar, falando sobre Clássico Grenal, a FGF definiu o árbitro para essa partida, tá? Rafael Klein. Rafael Klein será o árbitro do jogo contra o rival no próximo sábado, a partir das 9 da noite, o Grenal 444. Daniel Bins será o árbitro de vídeo. Então, Rafael Klein, o árbitro que comandará o Clássico Grenal neste final de semana. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.